Glória a Deus, que bom estarmos juntos nessa manhã, manhã de domingo, né? Dia de buscarmos a presença do Senhor. Esse é o nosso primeiro culto de hoje, que o Senhor possa realmente trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações, e que venha abençoar, né, a cada pessoa que agora está na casa de Deus, aos que virão à casa de Deus, que seja realmente esse tempo pleno que o Senhor tenha preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos estudando sobre família. Nós estamos esses dias estudando mandamentos de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, e nós vamos avançar aí no entendimento. Eu queria, em nome de Jesus, pedir para entregar os estudos para você que está aqui nessa manhã. Hoje nós vamos estudar mais 2 mandamentos da família. Nós vamos estudar mais 2 mandamentos da família, e em nome de Jesus vai ser muito especial. Aliás, a cada culto tem sido especial, né? Temos aprendido que Deus fala para a nossa casa, para a nossa família. Inclusive, pessoal, né, eu já estou até separando algumas apostilas dessa, porque tem muita gente que tem problema na família, né? Está enfrentando problema no lar, dificuldade, aquela coisa toda, e ao invés de estar buscando a Deus na casa de Deus, prefere estar em 1000 outros lugares. Eu já estou separando um bookzinho desse estudo, porque aí quando o pessoal vier pedir orientação da família, estou com um problema, eu vou falar assim, ó, leia o estudo que você não assistiu, né? Participa aqui do culto que você não participou, aí depois a gente conversa. Porque tem coisas, pessoal, que não tem jeito. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, pequena será o quê? A nossa força. É inacreditável, mas tem tanta gente com problema, e ao invés da pessoa estar na casa de Deus buscando a Deus, prefere estar em 1000 outros lugares. Como tem gente que é enganada pelo diabo facilmente, né? Como tem gente que é bobinha e deixa se levar por Satanás, pessoal. O filho de Deus tem que aprender a ter postura, o filho de Deus tem que aprender a ter firmeza de posicionamento. Se você que é um homem de Deus, se você que é uma mulher de Deus não tiver firmeza, o diabo sempre vai pintar e bordar. Vai fazer marido ficar bravinho, vai fazer mulher ficar bravinha, vai querer falar que está te ameaçando, que vai embora de casa, que vai tomar seus filhos. E se você é bobinho, você vai deixar se levar pela conversa de Satanás. A verdade é a seguinte, você é de Deus, e quem é de Deus, o maligno não toca. Aprenda a ter firmeza espiritual. Meu irmão, 100% das pessoas que são derrotadas na família é porque não tem posicionamento firme de Deus na família. 100% das pessoas que deixam o seu casamento ir para o espaço, 100% estou falando, são pessoas que não se posicionam como diz a palavra de Deus. Nós temos que aprender, em casa tem que ter postura. Josué, ele se levantou diante de todo mundo e disse assim, Josué 24:15, não importa quem vós servais, falou para todo mundo, não importa quem vocês vão servir, se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus que vão adiante de vós. Porém, presta atenção todos, eu e a minha casa serviremos a quem? Qual foi a opção que Josué deu para a casa dele? Qual foi a opção que Josué deu à família dele? Servir ao Senhor. Ele já deixou bem claro, a minha postura como chefe do lar é essa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é postura firme, e é esta postura firme que Deus espera de cada um de nós. Meu irmão, não adianta, ou eu sou vencedor, ou eu sou fracassado, né? Ou eu sou aquele que vence, ou eu sou aquele que é derrotado, que é frustrado. Não tem meio do caminho, pessoal. Na vida cristã não há mais ou menos. Na vida cristã ou é vencedor ou é perdedor. Quem aqui é vencedor? Diga, eu sou vencedor. Então, a primeira coisa que você tem que ter no coração é o seguinte, Deus, a minha postura vai ser uma postura firme. Não vai ser uma postura fraca, não vai ser uma postura mole, não vai ser uma postura não vou ter isso na minha vida. Deus, na minha casa, a mesma coisa que Josué disse, eu também digo. Eu e a minha casa somos do Senhor. Se tem que lutar, eu vou lutar. Se tem que batalhar, eu vou batalhar. Se tem que estar firme, eu vou estar firme. Porque Deus é bom. Meu irmão, a gente chega, às vezes, ao ponto de ouvir o seguinte. Às vezes, a pessoa tem uma crise conjugal e a pessoa está vindo à igreja buscar Deus, se dedica, começa a servir ao Senhor. E aí, às vezes, aparecem pessoas, às vezes, de dentro da própria igreja, que fica, você está perdendo teu marido porque você está muito na igreja, você está perdendo tua mulher porque você está muito na igreja. Meu irmão, uma pessoa que conhece a Deus, fala uma asneira dessa?
Jamais. Quem abre a boca para falar isso, primeiro, não conhece a Deus, segundo, tem zero de conhecimento da palavra do Senhor, só que tem gente que é bobinha, que ao invés de estar buscando a Deus e perseverando, acha que é verdade. A pessoa passa 24 horas do dia, né? 7 dias na semana. Quando vem muito na igreja, porque tem 3 cultos, passa 6 horas aqui. Ou seja, isso significa destruir casamento, porque eu busco a Deus, porque por 6 horas da minha vida eu passo na casa do Senhor? É isso que destrói o casamento? Aí eu pergunto àqueles que, para poder preservar o meu casamento, eu fico em casa. Eu pergunto, o marido hoje está na igreja? A mulher hoje está na igreja? Cadê aquela pessoa que você diz que o problema é esse? Cadê aquela pessoa? Está buscando a Deus? Está servindo o Senhor? Não. Simplesmente fez a manha igual criança. Eu quero. Tá bom, meu filho, toma para você parar de fazer manha. Tem muita gente que é assim, pessoal. Aceita a manha de Satanás. E aí deixa entrar-se por isso. Coloca uma coisa no seu coração. Você quer salvar a tua família? Seja firme. Você quer salvar o seu lar? Fique firme no que diz a palavra. Aprenda de Deus e se posicione, porque é isso que Deus vai fazer. É mudar a tua vida e a tua sorte. Qualquer coisa que eu falo fora do que diz a palavra, meu irmão, a Bíblia diz que seja anátema. E anátema o que é? É maldição, amaldiçoado. Qualquer coisa fora da palavra, até que um anjo do céu anuncie, fora do que diz a Bíblia, que seja o quê? Anátema. Nós vivemos num tempo, pessoal, onde a gente vive na época no me rele e no me toque. Você já percebeu isso? A gente vive no tempo que qualquer coisa, isso é discriminação, isso é ser duro demais, isso é não sei o que lá. A gente vive no tempo de gente manhosa. A verdade, pessoal, é que nós temos que ter postura. Deus é o nosso exemplo. E com Deus não tem esse negócio de coitadinho. Talvez seja. Mas Deus não é amor. Deus, ele é amor. Mas Deus, meu irmão, ele é justiça. Nunca se esqueça disso. Esses dias agora, eu até estava falando esses dias no rádio, um dos maiores compositores de música cristã da atualidade, né, compõe grandes essas músicas americanas, que no Brasil a gente importa elas e tudo mais. Ele faz uma declaração num jornal cristão, dizendo assim, para mim o cristianismo é mais uma religião agora. Né? Eu não vejo mais milagres acontecerem, eu não acredito que Deus possa mandar 4 bilhões de pessoas para o inferno, simplesmente porque se Deus ele não é amor. Ou seja, a gente vive dias, pessoal, até aqueles que em algum momento talvez tenham uma inspiração de Deus e façam alguma coisa boa, no meio do caminho se entreguem. E cada dia a gente vê mais isso. Pessoas fragilizadas, deixando-se levar pela tristeza, pela depressão, pela angústia. Uma vergonha para o Evangelho. Pessoas que idolatram grupos de louvor. Nossa, esse grupo é lindo. Aí dentro do grupo você tem homossexual, 1, 2, aí agora você tem, né, o grande compositor do grupo que não acredita em Deus, quer dizer, as músicas bonitas que compuseram foi oriunda do quê? Do pensamento do homem? Pode ser, né, porque Deus deu capacidade ao homem de ser, e agora, como é que ficam essas coisas? E aí você vê uma declaração como essa, que às vezes levam muitas pessoas que estão fracas na fé a dizer, realmente, isso é verdade, né? Faz sentido o que ele disse. É o que a gente hoje mais encontra, pessoal, principalmente através das mídias sociais. Pessoas que falam as coisas simplesmente por falar, muitos usados pelo diabo, e a pessoa bobinha que não tem conhecimento das coisas de Deus. Nossa, é verdade, né? Eu também acredito assim, eu também penso assim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o que o Glauber pensa, pessoal, o que o RR pensa, o que o José da Silva pensa, ou o que... Isso não importa. O que importa é o que diz a palavra do nosso Deus. Para de ficar ouvindo o que diz o fulano, ciclano, bertano, tal. O que manda na nossa vida é o que diz a palavra de Deus. O que eu penso, o que eu acho, isso é esterco, não serve para nada. O que Deus diz, isso é a verdade. Isso é o que a gente tem que seguir. Esse é o ponto. Tem muita gente afastada da fé porque segue homens. Tem muita gente afastada dos princípios corretos porque está preocupado com o que os outros dizem. Às vezes, na igreja, a gente vê isso. Irmão, faz uma coisa. Mas por que o outro não fez? Por que o outro não fez? Aí o outro bobinho não vai fazer também. Porque um não fez, porque o outro não fez. Eu também não vou fazer. E aí o que acontece? Vai chegar um dia diante do Senhor que Deus não vai ficar assim, que bonzinho você, né? Olha, meu irmãozinho, que coisinha linda. Deus vai fazer isso, pessoal?
Muito pelo contrário. Quando o Moisés era para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha, o que é que Deus fez com Moisés? O que é que Deus fez com o grande Moisés? Com o homem que tirou milhões de pessoas do Egito, foi usado por Deus? Deus fez o que com ele? Oh, Moisésinho, não, tudo bem, dessa vez passa, foi assim? Falou, Moisés, eu mandei você fazer isso, você fez aquilo, você não vai pisar na terra. Sobe lá, dá uma olhadinha para matar a curiosidade e vai ficar por aí mesmo. Eu não mandei você fazer isso. Deus já deixa clara a postura dele, pessoal. Um homem de Deus tem que ser firme até o final. Isso é importante. Por isso nós estamos tratando sobre família, porque chegou a hora de nós vermos salvação na nossa casa. E se você não estiver de pé para poder levantar quem está caído, você vai cair junto. Se você não estiver com os olhos abertos e for cego, um cego não guia outro cego. Ambos caem aonde? No abismo. Então chegou o tempo de vermos a salvação na nossa casa. E essa salvação vai vir pela sua postura. Postura de firmeza, de confiança em nome de Jesus. Amém? Vamos então estudar mais 2 mandamentos de Deus para a família, para que a gente possa agir com essa firmeza em nome de Jesus? Vamos lá no estudo. E Bíblia de um lado, estudo do outro. Já deixe sua Bíblia aberta no Salmo 133, porque por aqui nós vamos começar o nosso estudo hoje. Os 10 mandamentos da família. 5º mandamento, leiam comigo com fé, qual é? Irmão, mas nós estamos falando de firmeza aqui, de ser firme. Você já começa com essa moleza, não, está amarrado isso aqui. Vamos de novo, vamos lá. 5º mandamento, o que é que diz aí? Não. Se o teu filho apronta, faz uma artezinha, ela é desse jeito molinho, você fala com ele? Não, você fala com o quê? Firmeza, não é? É com essa firmeza que nós vamos ler agora. Vamos lá. O que diz aí? 5º mandamento. Qual é, meus irmãos? Agora até eu criei. Conservem a união familiar. O que é que diz o Salmo 133:1? Vamos na Bíblia, pessoal. Marca aí esse versículo. Diz o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Vamos no estudo e aí eu lhe explico. O individualismo tem se tornado uma realidade cada vez mais presente. O ser humano tem apresentado dificuldades de conviver em família e dividir a vida com outras pessoas, o que passa a falsa sensação de que não precisamos uns dos outros. Com isso, as pessoas se isolam e suas atividades do dia a dia não incluem outras além delas mesmas. Nós, como igreja, precisamos ser os exemplos de unidade. Uma família representa um conjunto de pessoas e uma igreja representa um conjunto de famílias. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. O corpo de Cristo só pode existir se todos os membros estiverem unidos. E uma família só se realiza se todos também compartilharem desta unidade. Amém? Primeira coisa, meu irmão, que nós temos que entender. A ordem de Deus é conservar a união familiar. E para que você possa conservar algo, você precisa dar condições para que aquilo se conserve. Por exemplo, quando você vai no mercado e você compra lá uma lata de ervilha, uma lata de atum, ou seja, de qualquer coisa, eles geralmente colocam esses produtos dentro de uma lata fechada em conserva. O que eles fazem? Eles colocam ali propriedades que dão condições daquilo passar por tempo, mantendo as condições originais. Conservar é uma coisa que depende de nós, depende de ações, depende de atitudes, depende de coisas que são feitas externamente que vão dar condições para que aquilo aconteça. Da mesma forma é na igreja. Por que na igreja constantemente o pastor ele fica sempre relembrando a importância de estar na igreja, a importância de participar dos cultos, a importância de caminhar juntos? Por que a igreja procura promover muitas vezes eventos para poder trazer unidade às pessoas?
É exatamente, pessoal, para que a gente entenda que é isso que Deus espera de nós. Quando eu estou unido e eu caminho com pessoas que têm o mesmo princípio, que têm a mesma fé, isso me conserva forte. Mas se ao invés de eu estar nesse ambiente saudável, eu estou num ambiente diferente, aquilo ao invés de me ajudar, vai me atrapalhar. A Bíblia chega a dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ande com pessoas de Deus. Você anda com pessoas de Deus, diante dos problemas da vida, você vai ver pessoas dizendo, não, está repreendido em nome de Jesus. Dizendo, não, meu irmão, vamos orar, essa situação vai mudar. Não, vamos ficar na fé. Ande com pessoas que não são de Cristo, que não têm entendimento, eles vão ficar dizendo, é fatalidade, é assim mesmo, é o seu karma, e não sei o quê, e bli, bli, bli. Sempre o caminho é oposto. Se você convive com isso, daqui a pouco você está com o mesmo discurso, você está com a mesma fala. Não adianta. Meu irmão, veja, o dia que você tomou uma decisão de servir a Deus, a sua atitude hoje é outra, a tua postura é outra. Mas quando você convive no meio de pessoas que não têm esse entendimento, você sofre. É por isso que é importante você caminhar em unidade. Dentro da casa, a mesma coisa. Se dentro da casa vocês não tiverem essa unidade, não tiverem a mesma linguagem, não tiverem os mesmos objetivos, não tiverem propósitos em comum, cada um vai caminhar ao seu lado. Hoje, com essa geração de tecnologia que nós temos, esse uso do telefone, o individualismo é cada vez maior. Tanto que você vê, às vezes, dentro de uma mesa, sentam-se lá a família com 4 pessoas, 5 pessoas, todo mundo está no seu celular, cada um está no seu mundo. Estão com o corpo presente, mas estão ali de verdade presentes? Não estão. Ou seja, isso é a estratégia do diabo de separar. Cada um vive a sua vida, cada um vive do seu jeito, cada um vive da maneira como quer. Isso faz com que as pessoas, inclusive, não consigam ter princípios. Por que no passado, as famílias, quando cresciam, elas cresciam conhecendo da história de Deus, cresciam conhecendo da história da família, porque o tempo que eles estavam juntos, eles acabavam contando as histórias, trazendo as memórias, trazendo a essência daquilo que Deus havia feito. Todos cresciam já com aquela base no coração. Hoje em dia, cada um cresce de um jeito, cada um cresce. Nem dentro da família existe mais unidade, porque cada um se interessa por uma coisa, cada um busca uma coisa. E cada vez o diálogo vai se tornando menor. Meu irmão, a gente tem que trazer para dentro daquele ambiente. Por isso, quem deve conservar a família somos o quê? Nós. Nos empenharmos e nos esforçarmos para isso. Quão bom, suave é que o irmão viva em união. Então, tudo aquilo que Deus traz a você e na casa dele é realizado, entenda, isso é exemplo e modelo para a nossa vida, para você poder manter a casa abençoada. É fácil? Não é fácil. Requer trabalho? É claro que requer trabalho. Não pense que as coisas são fáceis. Bom seria, né, pessoal, se nenhum de nós precisássemos trabalhar, pudéssemos passar férias, a vida inteira, indo para onde quisesse, o dinheiro caísse do céu. Mas é desse jeito que funciona? Não, meu irmão. Você luta, você trabalha, você vence, e quando muitas vezes você vai desfrutar de algo que você tem, é oriundo muitas vezes de muito trabalho. Eu fico vendo, por exemplo, ultimamente, a gente tem mudado muito o perfil dos imigrantes na América. Se você olhar, por exemplo, para 5 anos atrás, você não via as pessoas viajando tanto quanto viajam hoje, indo a lugares como vão hoje, porque o foco era somente o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. Verdade ou não é? Hoje as pessoas elas mudaram um pouquinho. Você não via muitas vezes nem brasileiro comendo em restaurante americano, não entrava, só entrava em restaurante brasileiro e olha lá. Hoje em dia as pessoas já vão mudando, as pessoas vão entendendo um pouquinho diferente. Alguns estão aqui há 10, 15 anos, passaram 10, 15 anos sem nunca ter tirado um período de férias, um tempo com os seus, e agora as pessoas estão começando a fazer, rompendo aquela barreira, e é bom fazer, é bom ter esse tempo familiar, é bom ter esse tempo realmente de descanso. Então, a gente vê essa mudança de comportamento. Mas o que a gente não pode, pessoal, é permitir com que, de maneira nenhuma, cada um viva na sua própria vida. Porque senão chega um tempo que a família não desfruta mais. Nem em períodos de lazer, a família consegue estar junta desfrutando. Porque a questão de estar perto é meramente física, mas o estar perto precisa ser muito mais do que isso. Então, nós temos que nos esforçar para que isso possa acontecer, para que essa unidade possa se fazer presente, para que a gente possa conseguir viver a essência daquilo que Deus diz. Olha o que a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 12, 5. Vamos ler, por gentileza. Romanos, capítulo 12, verso de número 5.
Romanos 12, 5. Diz assim, ó: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a unidade é fundamental, e isso tem que ser visto na sua casa. Marido e mulher, estes, quando se casam, se tornam o quê? Um. Essa unidade não pode ser rompida. Marido e mulher, a partir de então, passam a ser um. Os filhos são gerados através dessa unidade de amor. E eles são gerados para que possam caminhar junto, como diz o Salmo 127. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, né? Porque os seus filhos crescem à volta da sua mesa, né? A sua esposa é como videira frutífera. É essa unidade que é o padrão de Deus para a nossa casa. Temos que lutar para conservar isso em nome de Jesus. Mas veja, não só esse individualismo hoje é uma estratégia de Satanás, mas dentro desse individualismo, o diabo quer trazer também outros elementos e que, se nós formos bobinhos, nós vamos aceitar e achar que isso é normal. Porque quando cada um tem a sua ideia e cada um quer fazer do seu jeito, aí dá problema. Porque sem direção, o povo o quê? Se corrompe. Assim como na casa de Deus existe direção, existem regras, existem normas para manter, né, a organização e a unidade, no seu trabalho deve haver normas também para poder manter a unidade e a produtividade. Dentro de uma casa, Deus também estabelece normas. E essas normas precisam ser colocadas em ação, para que verdadeiramente possa haver essa unidade, essa conservação de princípios, de valores. Se isso é rompido, também vai ter problema, meu irmão. Olha o que diz o estudo. Vamos dar continuidade para a gente avançando nisso. Brigas, conflitos, opiniões divergentes. Muitos são os motivos apontados como a causa dos desentendimentos. Temos consciência de que as pessoas não são iguais e, por conta disso, enxergam a vida com outros olhos. Mas ter unidade é mais importante do que ter razão. Estar unido é mais importante do que vencer o debate. Por meio da palavra, percebemos que, em alguns momentos, os discípulos de Jesus se desentendiam, mas, apesar disso, nunca se separaram. Mantiveram-se unidos nos bons e nos maus momentos. A gente tem um exemplo de Lucas 9 que fala sobre isso. Uma discussão boba, uma disputa por posição, a maioria das contendas também começa por motivos fúteis. Tenha sabedoria. Não vá adiante com discussões tolas que podem atrapalhar a harmonia do seu lar. Assim deve ser a nossa família. A unidade vem em primeiro lugar, acima dos interesses individuais. Disse Jesus, lá em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo é o quê? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Sabendo disso, faça tudo o que estiver ao seu alcance para ter paz no seu lar. Meu irmão, não são palavras de qualquer pessoa. Mateus 12, 25 são palavras do próprio Senhor Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá. Aí está uma estratégia de Satanás. Você pode ver, quando começa uma briga entre casal, os casais eles começam a discutir porque cada um discute pensando querer ter o quê? Razão. Né? E aí um fala mais alto, o outro fala mais alto, e aí cada um quer vencer a batalha. Um grita, o outro chora, né? Enfim, cada um quer vencer. O seu ponto de vista tem que prevalecer. Eles acabam não entendendo que eles estão com isso sacrificando o principal, que é o quê? A unidade. A unidade. Se eu permito que dentro do meu lar o individualismo esteja presente, e eu quero bater não porque eu acho que está certo, e porque tem que estar certo, e porque tem que ser do meu jeito, e porque sempre é do meu jeito, e não sei o quê, e tal, eu jogo fora o bem principal. Porque eu quero impor a minha razão. Eu nunca posso fazer, pessoal, com que nada que é subjetivo se coloque sobre aquilo que é principal. Qual é o bem maior da sua casa? Qual é o bem maior do seu lar? Qual é o bem maior do seu casamento? Qual é o bem maior da educação dos seus filhos? Isso deve sempre estar como princípio superior. As
as coisas, meu irmão, não podem ser colocadas à frente. Tem casais que se degladiam com palavras. E as palavras, meu irmão, elas marcam a vida da pessoa. E aí começam a sair ofensas, começam a sair palavrões. E aí, quando a pessoa está discutindo, você já percebeu que ela fala coisas que às vezes ela nem queria falar, que é só exatamente para ofender, porque ela ouviu uma coisa, ela está ofendida, aí já bota a mãe no meio, aí já bota o pai no meio, aí já... Você já reparou que vai para esse lado sempre as discussões? Começam-se sempre por uma razão tola, e aí elas começam a ir sempre para o pessoal, que é para poder o quê? Agredir, que é para poder ferir, que é para poder machucar. Então, aí, para poder vencer a discussão, não importa o que eu vou fazer, importa que eu quero vencer. Eu estou numa briga, né? Embora a briga, a luta tenha regras, mas eu quero dar um jeito de bater o dedo no olho, né? Mas dedo no olho não pode, meu irmão. Mas quando a pessoa está brigando no calor para vencer, ela esquece que tem regras e taca até o dedo no olho. É a forma mais fácil de, talvez, acabar com aquilo. É onde a gente vê que os lares acabam se ruindo. E aí, depois de uma briga, um e o outro fica magoado com o outro, por quê? Não, você disse isso. Não, eu não disse. Disse. Foi no calor da briga. Ah, mas eu não queria dizer. Mas disse. E aquilo ali machuca. Aquilo ali dói. Aquilo ali fere. Aquilo ali humilha. Aquilo ali envergonha. É você saber que o seu cônjuge tem uma fragilidade e, no momento da briga, você quer expor a fragilidade dele. Ou a pessoa teve um erro lá no passado, que ela até pediu perdão, se humilhou, e aí na hora da briga vale até voltar o erro que a pessoa teve no passado. Ou seja, a gente diz que perdoa, a gente diz que ama, mas quer ficar jogando na cara aquelas coisas que é a forma que tem de vencer a batalha. Entenda uma coisa, a unidade é o bem principal do relacionamento. Nós lidamos com pessoas diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes, mas o que tem que prevalecer na nossa casa, pessoal, é a essência do que Deus diz. É aquilo que diz a palavra do Senhor. E veja, nós muitas vezes nos entristecemos porque nós sentimos de um jeito, porque nós achamos que é de um jeito. E aí eu volto a dizer, a minha palavra, a sua palavra, de quem quer que seja, nunca vai ser superior àquilo que diz a palavra daquele que criou o relacionamento, que criou o lar, que criou o homem. Por isso, a palavra dele tem que estar acima de tudo. Quando eu confronto a minha ideia, o meu acho com a palavra, o que é que deve prevalecer? O que diz a palavra. E, às vezes, aquilo que diz a palavra mexe com os nossos interesses, porque nos faz ter que abaixar a cabeça. E nem sempre eu estou disposto a querer abaixar a cabeça, porque eu quero permanecer dentro da minha razão. Cuidado. A sua razão nunca pode ser maior do que o prevalecer da unidade dentro do lar. Reino dividido, a Bíblia é clara em dizer, não subsiste. Puxa um do lado, puxa um do outro. Uma hora, meu irmão, essa corda vai ruir. Às vezes, enquanto estão puxando, tem até o equilíbrio, né? Um cede um pouquinho aqui, um cede um pouquinho ali, só que uma hora essa corda vai romper. E quando romper, meu irmão, essa corda vai jogar os dois um para o outro lado. Você já brincou de cabo de guerra? Quando você está naquele cabo de guerra forte e, de repente, um dos lados solta a corda, o que acontece com o outro lado? Cai, né? Cai. Quem está aqui perde e quem está do lado de lá ganha. Ganha, mas cai. Machuca. Ou seja, ninguém termina de pé, ninguém termina bem. Essa briga nunca vai levar ninguém a uma vitória de verdade. Isso vai trazer prejuízo para ambas as partes. Não traga prejuízo para a tua casa. Não traga prejuízo para o teu lar. Você foi chamado para conservar a união familiar. Amém? E por que é importante saber disso? Porque se começar uma discussão, não vai ser do teu lado que isso vai prosseguir. Por isso que Jesus era claro em dizer, se bater numa face, faz o quê? Dá outra. Se mandar uma milha, anda duas. Se pedir a capa, dá a túnica. Porque Jesus faz isso para poder ensinar os seus a preservarem o bem principal. Deixa as pessoas achar que você cede sempre, deixa as pessoas acharem que você é bobinho. Na verdade, você não cede, você não é bobinho, não. Você é inteligente. Você sabe que quem vai mudar a situação não vai ser você, o seu acho, a sua razão. Quem vai mudar a sua situação é você agir em conformidade com a palavra de Deus. Enquanto tiver um servo de Deus de pé nessa família, essa família tem garantia de salvação. Continuando, meus irmãos. Porém, cuidado, vamos lá no estudo. O homem é tentado a satisfazer a vontade da carne muitas vezes, dando lugar às mágoas, alimentando os conflitos familiares.
Mas todos que provaram do amor de Deus precisam se esforçar para preservar a unidade do Espírito, sendo humildes e mansos uns para com os outros, pois só assim poderemos nos apoiar mutuamente e revelar Cristo ao mundo através da nossa união familiar e nossa união com o Pai. Em João 17, 21, o Senhor diz, nós devemos ser uns, como Ele e o Pai, o quê? São uns. Essa é a unidade. Um bom exemplo de família abençoada foi a de Filipe, pois as suas 4 filhas jovens viviam na presença de Deus, guardavam-se e serviam a Ele. Já a família de Noé foi um modelo de união. Os parentes de Noé poderiam tê-lo abandonado, já que o povo não deu crédito à sua pregação. Contudo, em vez disso, entraram com ele na arca. Assim, como consequência da obediência a Deus, toda a família foi preservada com vida e abençoada pelo Senhor. Vamos para Gênesis 6,13? Deixa eu ler esse relato aqui com você, porque aqui, meu irmão, reforça de uma forma muito forte aquilo que nós estamos falando. Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 13. Gênesis 6,13. Preste atenção. Gênesis 6,13 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofra, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. E aí Deus começa a dar toda a descrição. E aí, olha o que diz o versículo 22, Gênesis 6, 22, diz: Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha o capítulo 7, verso 1, diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim, o quê? Nessa geração. Meu irmão, presta atenção. Deus fala com Noé. Deus mostra a Noé o que deveria ser feito. Noé demorou 99 anos para construir aquela arca. Era muito grande aquilo na qual Deus pediu para que ele fizesse. Mas ele foi ousado e avançou. Meu irmão, ele ficou firme naquilo que Deus disse. Você não ouve falar que a família de Noé fez nada. Se você for ler toda a história, você vai ver que Noé fez, Noé trabalhou, Noé se esforçou. Mas quando chegou o grande momento, Deus falou o quê? Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Deus não fez nem menção que a família havia sido justa. Deus não fez menção de que os filhos tinham sido justos. Deus fez menção que ele tinha sido justo, porque ele ouviu a Deus. Talvez na sua casa os seus não conheçam a Deus para ouvir a Deus, mas você conhece a Deus e você ouve a Deus. Então faça conforme Deus lhe diz, faça conforme Deus lhe ensina, seja firme para cumprir o que diz a palavra do Senhor. Marido, seja firme para ser o cabeça da sua casa. Mulher, seja firme para ser ajudadora idônea na sua casa. Pais, sejam firmes para educar os seus filhos no caminho que devam andar, para que eles crescendo jamais se desviem deles. Filhos, sejam firmes para honrar os pais de vocês, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Meus amigos, sejam firmes para que vocês possam conduzir a casa de vocês em unidade, colocando isso como primazia dentro do lar. Porque se obedecerem a Deus, volto a dizer, Deus vai te honrar. Se você estiver de pé, a tua família está garantida. Meu irmão, isso é importante demais. A nossa atitude, o nosso comportamento, os nossos princípios, isso é fundamental. Nós não podemos, de forma alguma, colocar barreiras. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes um exemplo que isso aconteceu na nossa igreja em Carapicuíba. O pastor estava um dia lá na igreja, dentro da igreja, e aí chegou um rapaz, passou pela porta, e ele passou, entrou, disse: o senhor que é o pastor aqui? Sou. E ele disse assim: olha, pastor, se ser cristão, ser crente, é ser igual a minha mulher eu nunca quero ser crente. E se aquilo que ela faz é o que vocês ensinam nessa igreja, eu nunca quero frequentar essa igreja.
O pastor regalou os olhos e falou, quem que é a sua esposa? A minha esposa é a fulana de tal. Na hora que ele falou, o pastor, essa mulher é aquela que senta na primeira cadeira, mulher fiel, está sempre na igreja, constante, mulher de oração, não sei o quê. Ele falou, pastor, aqui ela pode ser um anjo, em casa ela é um demônio. Aqui ela pode ser santa, em casa ela é uma peste. Aqui ela pode falar glória a Deus e aleluia. Lá em casa a boca dela é mais suja do que o chão que a gente está pisando aqui. O pastor olhou assim. Ele, enfim. Quando chegou no outro culto, a mulher estava lá, primeiro banco. Estava lá o louvor, a glória a Deus, aleluia, e chora, e gesticula, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí o pastor, ao final do culto, falou, mas deixa eu falar com a senhora. Falei, mas me diga uma coisa. Como é que está o seu marido? Pastor, aquele homem é muito difícil, ou homem duro, e não sei o quê, não quer saber das coisas. Mas eu estou orando, pastor, eu estou nessa fé, eu estou nessa campanha, eu creio, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pastor olhou para ela assim, falei, mas você não tem vergonha de ser um sepulcro caiado, não? Que é isso, pastor? Você está me ofendendo? Não, estou sendo sincero, irmã. O que adianta ser bonito por fora, mas está ruim por dentro? Olha no fundo dos meus olhos. Dentro da casa da senhora, a senhora dá testemunho de uma mulher de Deus de verdade? Não, olha para mim, irmã, porque cada vez que eu pergunto, a senhora mente para mim, a senhora está piorando a tua situação no mundo espiritual. Fala para mim a verdade. Por que a senhora fala palavrão dentro de casa? Não, é que de vez em quando escapa. Não? Irmã, esse é o comportamento de uma mulher de Deus? O que adianta a senhora vir à igreja, ora, pede, chega em casa, faz tudo errado? Chega em casa, não faz aquilo que tem que ser feito. Cadê aquela mulher virtuosa que a Bíblia Sagrada fala em Provérbios 31? A senhora é conhecedora da verdade? Como é que a senhora faz diferente daquilo que Deus ensina? Meu irmão, passou mais ou menos uns 3 meses. O marido e o filho foram para a igreja. O marido chegou para o pastor posteriormente e disse assim, o que aconteceu com a minha mulher, hein, pastor? De uns 3 meses para cá, essa mulher mudou de um jeito. Olha, agora essa mulher está sendo uma mulher de Deus. Até eu estou vindo na igreja. Hoje o marido é obreiro da igreja, o filho toca no louvor da igreja. A situação mudou, pessoal. É comportamento, é atitude. Você está entendendo isso? Deus chama o Noé tinha um compromisso, tinha que fazer algo, mas está lá, não adianta. Pastor, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Que bom, cadê a tua família? Quando tem uma briga e uma discussão, você consegue ficar de boca fechada? Ou você é aquela pessoa que te dá um boi para não entrar na briga, mas te dá uma boiada depois para você não sair dela? Que sobe logo aquele pavio e você também começa a gritar, começa a ofender, começa... Como é que você quer que haja a bênção e a paz dentro de casa? Isso é um péssimo testemunho, pessoal. As pessoas não podem ver, o papai e a mamãe é um homem de Deus, mas tem um monte de coisas erradas na vida. Não, não, não. O testemunho tem que ser pleno. Aquilo que a gente fala, meu irmão, tem que ser de acordo com o que a gente vive. Porque as nossas palavras, se as nossas ações forem diferentes, elas não vão servir de nada. Apenas vão ser um péssimo testemunho que nós vamos dar. Então Noé ficou firme, Noé teve aquele posicionamento firme, e isso fez toda a diferença. Isso faz toda a diferença dentro da nossa casa. Para a gente terminar esse 5º mandamento, uma família assim se constrói com a prática da palavra junto aos seus. Os pais devem ter conversas diárias, frequentes e francas com os filhos, tanto crianças como adolescentes. De fato, é exatamente esse tipo de comunicação constante e amorosa que a Bíblia recomenda. Quando essa orientação é aplicada, o lar se torna um ambiente onde a palavra de Deus prevalecerá a união familiar. Quer que diz Efésios 2,14, que está aí, vamos ler juntos? Porque ele é o quê? A nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava onde? No meio. Meu irmão, a obra de Cristo foi para unir. A nossa obra não pode ser para separar, porque o que Deus une, o homem não separa. Lute por isso. Agora, você quer ver uma orientação clara aos pais? Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 6 e 7. Quem é pai, quem é mãe aqui, meu irmão, marca esse versículo, que isso aqui seja a base da sua vida. Quem não tem filho, salva isso no coração, para que quando você ter, você aplique isso para com eles em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6
e 7. Já acharam? Vamos ler juntos, então, com toda a fé? Diz assim, ó. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E as intimarás a quem? A teus filhos. E delas falarás assentado aonde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e o quê? E levantando-se. Quando a criança é pequena e o pai vai, chega perto dele, o filho fala assim, pai, conta uma história para mim dormir, né? Conte histórias. Mas comece a contar essas histórias que trazem verdadeiramente princípios. Quando tiver oportunidade de sair com eles, meu irmão, aproveite essas oportunidades para mostrar o que é certo. Você está na rua com o seu filho, aquele camarada passou, te deu aquela fechada, buzinou, aquela coisa toda, e você já fala, seu fariseu, para não dizer outra coisa, né? Aí o filho está ali atrás, opa, aproveite essas oportunidades para poder ensinar os princípios da palavra de Deus. Para que ele veja que verdadeiramente você, naquele momento de uma situação difícil, você pode ensinar aquilo que é correto e já vai estabelecendo no coração. Dentro de casa, meu irmão, sentado à mesa, compartilhe. Pai, seu filho te vê orando antes da refeição? Mãe, teu filho te vê orando antes da refeição? É importantíssimo você fazer isso, dar essa base para que eles possam ver que você realmente tem princípios. Ou eles veem que você é daquele que igual está no restaurante e já vai comendo a batatinha lá antes de colocar no prato. Não, eu tenho que ter princípio. É uma coisinha boba, mas eu não posso defraudar ninguém, ué. Quando eu estou ali, eu estou beliscando a batatinha, eu estou fraudando o cara do restaurante, porque na balança aquela batatinha tem peso, né? Eu estou defraudando ali, sem querer. É uma coisinha tão bobinha, mas eu estou demonstrando que eu não sou apto para saber esperar. Eu não sou apto para conseguir esperar. E é nessa precipitação que muitos acabam errando, pessoal. Cuida das raposas, cuida das raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas, e as vinhas estão em flor. Primeira coisa. Quinto mandamento, conserve o quê? A família. Conserve a unidade familiar. Isso compete a cada um de nós. Amém? Sexto mandamento agora. Vamos ler juntos esse sexto mandamento com toda a firmeza. Sexto mandamento qual é? Ah, não. Vamos repetir isso aqui, porque isso aqui é bom. Vamos lá. Sexto mandamento qual é? Tenham boa... Ouçam, fale. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 19. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Tiago 1, 19. Tiago, capítulo 1, verso de número 19. Embora tenha no estudo, mas eu faço questão que você vá à Bíblia para que você marque, anote, manuseie a palavra de Deus, né? Isso é importante. Tiago 1,19. Que diz aí, meus irmãos? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos no estudo, depois a gente explica. Neste texto de Tiago, encontramos 3 conselhos importantes para uma boa comunicação familiar. Ser preparado para ter cuidado com as palavras e ser capaz de vencer o impulso de se irar rapidamente. Quando uma dessas afirmações é desprezada, corremos o risco de ver a comunicação familiar ser interrompida, o que não é difícil de acontecer. Provérbios 18, 13 diz, leia comigo aí, responder antes de ouvir é o quê? Estultícia e o quê? Vergonha. No calor do dia a dia, falamos mais que ouvimos. Interpretamos as atitudes dos nossos familiares sem dar a eles a oportunidade de falar. Julgamos e condenamos os da nossa casa sem buscar entender a origem de seus comportamentos, porque não estamos acostumados a ouvi-los. Às vezes, sequer acreditamos no fato de que tenham algo a dizer.
Jesus, quando confrontado pelos escribas e fariseus, no caso da mulher adúltera, permaneceu em silêncio escrevendo na terra. Para aqui, olha para cá. Veja, a ordem de Deus é essa. Todo homem, sem exceção, fala de todo. E quando diz homem, é homem o quê? Mulher, é no sentido geral. Então, todas as pessoas sejam prontas para quê? Ouvir. E cada dia está mais difícil encontrar gente para ouvir. Verdade ou não é? Esses dias eu estava em Newark, lá na nossa igreja, conversando com o pastor Moisés, e o pastor Moisés me mostrou um negócio, estava eu e o pastor Ismael falando um negócio para nós que eu fiquei assim, eu falei, uau. Ele falou, pastor, olha só, agora no Amazon estão contratando até pastor. Eu falei, agora pastor do Amazon? Ele falou, é. Estão contratando pessoas para dar conselho. Estão pagando, era quanto que era a hora, pastor Ismael? $100 e poucos a hora. A pessoa contrata o serviço só para ter alguém do outro lado que está o quê? Ouvindo. Né? Ou seja, nós estamos vivendo dias em que as pessoas não encontram ninguém para ouvir. Nem dentro de casa a gente encontra alguém para ouvir. Nós temos que ser prontos para ouvir. Agora, a gente consegue parar e ouvir uma música 3 minutos. A gente consegue parar e ouvir um vídeo de alguém falando besteira na internet 3 minutos. Porque coisa séria ninguém para ouvir. As pessoas só param para ouvir o quê? Besteira. Vídeo que bomba, vê se é vídeo que edifica. Vídeo que bomba é só vídeo que fala de besteira. Verdade ou não é? É só vídeo que dá problema. Isso aí todo mundo ouve. Você tem lá milhões de views. Pega uma boa pregação. Pode ser o pregador mais famoso do mundo. Você vai ver lá. Não consegue alcançar nem perto, né, daqueles que falam besteira. Não consegue. Porque ninguém quer parar para ouvir, né, para prestar atenção. E sem contar que muitos dos números que ali estão também nem são, né, pessoal? Porque a internet engana também demais. Tem muita gente que na internet acha que também está falando com tanta gente e não está. Né? Quando você vai na essência ali, daqueles 10 mil visualizações, apenas 9 mil viram 10 segundos. Ou seja, passaram, está contando como visualização, mas também não absorveu o conteúdo de nada. Os números de internet são meio enganosozinhos aí, né? Não são aquilo que parecem muitas vezes ser. Mas, independente disso, aquilo que mais o pessoal para dar atenção é no que não presta. A gente tem que ser pronto para ouvir, não é ouvir besteira. A gente tem que ser pronto para parar e ouvir aquilo que as pessoas, principalmente aqueles da nossa casa ou do nosso grupo de relacionamento convívio com nós, têm a dizer. Porque se nós precipitadamente não paramos para ouvir e já queremos concluir, nós vamos concluir errado. E concluindo errado, nós vamos nos irritar. E aí vai virar uma bagunça tremenda. De uma forma muito simples, Deus ele é muito inteligente. Porque Deus, quando faz o homem, Deus faz quantos ouvidos? 2. E quantas bocas? 1, né? Se tem mais ouvido do que boca, ouça mais e fale menos, né? Os ouvidos Deus coloca ainda dos dois lados, né? Que é ouça, né? De forma ampla e plena, para que depois você dirija a palavra de uma forma... Isso é uma coisa que tem que ser praticada, meus irmãos. Porque quando começa uma briga e uma discussão, geralmente uma briga e uma discussão, quando começa, alguém fala alguma coisa, você já nem permite que a pessoa termine de falar. Se chegou uma palavra que você vê que na hora já... Pum, e aí acabou. Aí ninguém ouve mais nada. Ou só ouve o que quer, né? Só ouve o que quer. E aí um fala o que não quer, e quem fala o que não quer vai ouvir também o que não quer, e aí vira aquela bagunça, e a gente volta ao primeiro ponto na qual nós abordamos, onde a gente diz as brigas, as contendas, e aí a gente deixa de ter a unidade como a base para que a razão queira prevalecer. Eu quero mostrar que eu tenho razão. Eu quero mostrar que eu venci aquela discussão. Eu quero mostrar que eu venci. E quando, na verdade, quem é que está vencendo isso? É só o inferno, pessoal. Porque a família, acaso lá, não está vencendo em momento nenhum. Só está perdendo. Então, tenha esse cuidado. A Bíblia chega a dizer que você falar antes de ouvir é estupidez. É estultícia. E é o quê? Vergonha. Por que vergonha? Porque muitas vezes eu estou brigando por uma coisa que a pessoa está tentando me explicar exatamente o que eu estou querendo falar. Mas porque eu não paro para ouvir o que ela tem a dizer, eu acho que ela está falando de forma contrária. E aí é que dá o problema. E aí é que viram aquelas animosidades. Aí é que os corações se magoam, se fecham. Aprenda a ouvir.
O mundo carece de pessoas que parem para ouvir. Às vezes os nossos familiares não compartilham conosco as coisas porque eles não têm em nós alguém que é apto para ouvir. Mulher, a senhora consegue ouvir o seu marido falar? Marido, o senhor consegue ouvir a sua esposa falar? Ah, pastor, mas fala demais. Não importa. Deixa ela concluir. Porque cada um tem maneira de falar, pessoal. Cada um tem a forma. Tem gente que é direto para falar. Tem gente que rodeia para poder chegar no ponto principal, célere do negócio. Mas se você não consegue parar para ouvir, você vai ter dificuldade de entender. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda. E por que os nossos buscam muitas vezes ajuda lá fora? Por que filhos muitas vezes falam com os amigos dos problemas, mas não conversam com os pais sobre os problemas? Por que os pais muitas vezes são os últimos a saber dos problemas dos filhos? Exatamente pelo fato de nunca terem parado para ouvir os seus filhos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa que ele dizia, puxa, pastor, eu queria tanto fazer isso pelo meu filho, porque eu acho que o meu filho merece isso. Ele disse que o teu filho está precisando é que você seja um pouquinho mais pai, presente e atento. Por quê? O filho estava cheio de problemas e ele não sabia dos problemas do filho. O filho estava envolvido com prostituição, o filho já estava envolvido com drogas pesadas e o pai não sabia. Era igual ao marido traído, né? O último a saber. Porque dentro de casa nunca houve diálogo. Todo mundo sabia, só ele que não. A cabeça dele, meu filho é isso. E mal sabia que o filho estava clamando por ajuda. Meu irmão, é triste dizer, mas a maioria dos pais não sabem dos problemas dos filhos. A maioria dos pais não sabem as lutas que os filhos passam. A maioria dos pais só tem relacionamento superficial com seus filhos. Não sabem onde eles estão envolvidos, não sabem com quem são as amizades, no que estão, não sabem. Não sabem, não têm ideia. E muitas vezes, quando você chama pais, e isso eu vejo acontecer na igreja direto, porque na igreja a gente acaba sabendo muita coisa, né? Porque não tem nada oculto que não seja revelado. E às vezes, quando você sabe, você chama pais para conversar, às vezes até pais ficam chateados com você. Não vou mais para a igreja porque não sei o que lá, porque eu vou proteger meu filho. Não é proteger o filho tirando da igreja ou ficando chateado porque não sabia. É agradecendo que alguém está, de alguma forma, chamando e explicando. Olha, teu filho está assim, nós estamos cientes dessa situação, vamos lutar juntos nessa causa, vamos caminhar juntos para vencer isso. Mas a pessoa foge como se isso fosse resolver o problema. Aí chega em casa, arrebenta com o moleque. Você fez eu passar maior vergonha na igreja, você fez o pastor me chamar no escritório, acabou comigo, não sei o quê. Resolveu o problema? Não, está piorando mais ainda o problema. Porque agora o filho nem na igreja vai querer mais se abrir. Tudo isso por falta do quê? Ouvir, a ponto de chegar e falar, meu filho, o que está acontecendo? Deixa eu saber. Tenha no seu pai um amigo, tenha na sua mãe uma amiga. Tenha alguém que você possa confiar. Né? Eu quero poder te ajudar. Eu sou teu pai. Na hora do vamos ver, todo mundo que está perto vai sair fora. Né? Quem vai estar sempre com você com a porta da casa aberta vão ser os seus pais. Então, deixa eu te ajudar. Vamos conversar. Vamos vir para junto aqui. Vamos realmente saber o que está acontecendo. Seja pronto para ouvir. Se você não sabe o que falar, não fale, espere. Vai buscar de Deus uma orientação. Aquilo que mexeu com você. Ai, meu Deus. Ai, o que vai ser de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Meu irmão, esqueça. Deixa esse negócio de egoísmo de lado, porque às vezes a gente está mais preocupado com a gente de não ser taxado como alguém que não soube educar, não soube cuidar, ou falhou em algum momento, do que cuidar realmente do problema que precisa ser cuidado. É o egoísmo que faz a gente pensar mais na gente e nas consequências que a gente pode ter do que naquilo que precisa ser solucionado de verdade ali, que é o ponto mais importante e principal. O Davi, quando errou, não estava nem preocupado com o reino. Ele apenas dizia, Senhor, pequei, somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Não retire de mim o teu espírito. Ele não está pedindo reino, não está pedindo nada. É, às vezes, o que pai tem que entender. É achar, pessoal, que ele não vai ser taxado por causa disso, mas entender que o filho tem uma coisa que precisa ser feita. E se não foi pai até aquele momento, está na hora de ser, para que a coisa possa andar de uma forma direita. Porque senão, no dia de amanhã, é filho para um lado, é filho para o outro, e não dá nada certo, pessoal. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. E falar, pessoal, antes de ouvir, é estupidez, é vergonha. Porque quando você fala antes de ouvir, você não vai conseguir transmitir o que precisa ser transmitido. Continuando.
Julgamos e condenamos da nossa casa sem entender a origem dos seus comportamentos, né? Porque não estamos acostumados a ouvi-lo. Aí tem o caso de João, capítulo 8. O Senhor ele não estava calado por não saber o que dizer ou por concordar com a atitude daquela mulher. O silêncio do mestre nos ensina a não tomar atitudes no calor do momento, levados por discursos de outras pessoas, mas a buscar a Deus em direção para toda e qualquer situação. Depois que os homens desistiram de apedrejar a mulher, Jesus concedeu a ela a oportunidade de falar. Perceba que aquela era uma pecadora pega no próprio ato do adultério. O que ela fez era indesculpável, mas ainda assim, o mestre permitiu que ela tivesse voz para só então orientá-la, exortá-la. Nem eu também te condeno. Jesus disse, vai, não peques mais. No caso dessa mulher, você lembra? Os fariseus pegaram ela no ato de adultério, levaram até Jesus, jogaram ela ali, e a condenação para uma mulher pega em adultério era o apedrejamento. E aí eles começaram a falar, Senhor, ela foi feita assim, porque a lei diz isso, aquilo. Jesus estava parado só escrevendo na areia, sem falar nada, só ouvindo, entendendo exatamente toda aquela situação, antes de poder abrir a boca para dar um parecer, procurando fazer com que toda aquela situação fosse confrontada com o que diz a essência da palavra de Deus, para poder, não abrir a boca, ele poder falar a verdade. É por isso que quando você vai a um atendimento pastoral, os pastores geralmente fazem o quê? Ou ficam ouvindo o que você tem a dizer, fazem muitas vezes perguntas e questionamentos a você, e às vezes questionamentos que para você pode parecer não ter sentido ou não ter o porquê. Perguntam às vezes até coisas sérias a respeito, porque eles estão ali ouvindo tudo o que está sendo dito, para confrontar aquilo com que diz a palavra, para que possam não abrir da boca da orientação certa. É por isso que a gente diz, olha, nunca minta. Quando você vai ao médico, não minta ao médico. Está doendo onde? Ah, está doendo aqui, doutor. De 0 a 10, está doendo quanto? Ah, eu vou dizer que é 10, porque se eu falar que é 5, não vão me atender. É 10. Ah, é? Interna, está morrendo. Não, mas não era isso que eu queria. Fala a verdade. Se é 10, é 10. Se é 5, é 5. Você está com um problema? Tô. Fala a verdade. Se a dor é no dedão do pé, não fala que é na cabeça, né? Ele vai mandar você tomar remédio para a cabeça, né? Fala a verdade. Sempre. Sempre. Porque senão, meu irmão, você pode fazer com que ele acabe dando um diagnóstico errado. Quando você estiver diante do teu pastor também, sempre fale a verdade. Porque se você falar mentira, você pode induzi-lo de alguma forma ao engano. Mas quando você não fala toda a verdade, você naquele momento, você está anulando tudo aquilo que você está pedindo de ajuda. Porque quem está ao lado da mentira e é o pai da mentira, quem é? É o diabo. Você, na verdade, você quer ajuda, mas está ao lado do diabo, está ao lado da mentira. Então, uma pessoa que é de Deus sempre fala o quê? A verdade. É isso. Fale a verdade. Porque vai ajudar com que você receba a orientação que é correta. Se fez, fez. Se não fez, não fez. Se sabe, sabe. Se não sabe, não sabe. Nunca minta, pessoal. Porque aí você vai ser ajudado. Jesus só estava observando. Na nossa vida é a mesma coisa. Na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Chegou lá o marido, cadê o dinheiro? Não sei o que aconteceu. Seu miserável, de novo. Para, ouça. Seja sábio. Mas o que aconteceu? Me explica essa história. Com toda calma, com toda tranquilidade. Mas, engraçado, isso aqui está perguntando demais. Não, apenas para querer saber, né, para poder ajudar. Quem sabe não perdeu e eu não posso, né, ajudar a encontrar. Não sei, com sabedoria, com jeitinho. Né? Porque quando a verdade está presente, pessoal, na verdade não tem enrolação, na verdade... Por que eu fico nervoso logo? Por que está faltando verdade nesse negócio? Né? Vai com calma. Com cautela você sabe tudo, tudo. E aí você pega toda aquela... a pessoa ficou nervosa, não quis falar, discutiu, tá bom. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Diz, então está aqui o problema. Você vai na essência, trata a essência do problema. Você vai ser bem-sucedido nisso. Jesus ensinou isso. E aí, depois de todo mundo falar, Jesus só levantou a cabeça e falou assim,
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Meu irmão, os homens tudo com as pedras na mão. Um solta, o outro solta, o outro solta. Jesus não falou mais nada. Uma simples palavra, não te jogou. De repente, todo mundo foi embora. Jesus continuou calado. Continuou tranquilo. Depois, ao final de tudo, Jesus fala, cadê os teus acusadores? Ah, todos foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Você veja que uma simples palavra mudou toda uma situação? Uma simples palavra impediu uma morte de acontecer? Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque uma palavra ao seu tempo, diz a Bíblia Sagrada, quão boa ela é. Uma simples palavra muda tudo. Para de gastar tua energia brigando, discutindo, ou querendo falar mais alto, ou ver quem tem razão. Priva pela unidade, meu irmão. Fale a palavra certa no tempo certo. Isso muda qualquer situação. Para a gente terminar, nas situações de tensão familiar, ouça o que o outro tem a dizer, mas principalmente ouça o que Deus ministrar ao seu coração. Dê a ele a oportunidade de lhe ensinar como agir. Talvez isso seja difícil para alguns. Na verdade, em tudo o que intentamos fazer, precisamos nos esforçar e sempre confiar que o Senhor Jesus irá à nossa frente, a fim de que o impossível torne-se possível. Começar algo nem sempre é fácil. Nesse caso, estamos falando da nossa família, pois a felicidade dela é o objetivo, e isso vale o nosso esforço, não é verdade? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, como diz Gálatas 5:22. Observe que 3 dessas qualidades estão relacionadas à orientação de Tiago de sermos prontos para ouvir, que é a longanimidade, capacidade de desprezar as ofensas, mansidão, que é a tranquilidade, e temperança, que é a moderação. Só conseguiremos ouvir mais, falando e nos irando menos, se dermos espaço ao Espírito de Deus em nosso viver. Ele é quem pode frutificar como convém. E na medida em que andamos em espírito, nos afastamos das obras da carne, as quais produzem morte e confusão. Quando ouvimos mais que falamos, também nos iramos menos. O próprio Tiago nos alerta na continuação de sua carta que se irar não resolve a situação. Antes, é preciso rejeitar nossos ímpetos e receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versos 19, 20 e 21, para entender agora a essência do que Deus diz, que resume tudo o que falamos. Eu queria que você lesse comigo em voz alta, por gentileza. Diz, sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para quê? Tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode fazer o quê? Salvar a vossa alma. Amém? Para terminar no estudo, busque o Senhor antes de tomar qualquer atitude em sua casa. Ouça o que ele tem a dizer antes de abrir a boca para condenar, criticar ou reclamar. Ande em espírito e colha o fruto de uma família alicerçada no amor e na paz. Amém? Mais 2 mandamentos de Deus para a nossa vida. Vamos colocar isso em prática e vamos ver a salvação se manifestar na nossa família. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos? Glória a Deus por isso. Amém? Meu irmão, levanta a sua mão para o céu. Eu queria que você estendesse a sua mão na direção da sua casa nessa hora. Isso. Por favor. Ei, olha para cá. Baixa a mão aí. Olha para cá. Irmão, eu fiquei preocupado agora. Não, eu fiquei preocupado agora. Porque, olha só, o marido apontou para lá. A mulher para lá. Tem alguma coisa errada aí.
Tem alguma coisa errada. Um apontou para Everett, outro apontou lá para Bedford. Vai lá, meu irmão. Coloque em prática o que você aprendeu hoje. Né? Fala, amorzinho, onde que a gente vive mesmo? Né? Eu estou meio perdido no espaço aqui. Né? Pronto. Aponta em nome de Jesus agora a mão para a tua casa. Isso. Estenda lá com fé. Em nome. Chegaram no acordo aí? Então estenda as mãos com fé agora para a tua casa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E diga assim, com toda a fé, Senhor Jesus, envia agora os teus anjos no meu lar e que a bênção do Senhor se estabeleça lá agora. Nesta hora, eu aprendi mais 2 mandamentos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu irei conservar a unidade familiar. Em nome de Jesus, eu serei pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Meu Deus, eu determino agora que, obedecendo a tua palavra, a minha casa, o meu lar, será um lugar de paz, de amor, de alegria, de unidade. Eu quero declarar, diante de tudo e de todos, que a minha casa, que a minha família é do Senhor Jesus. Envia uma bênção para a tua casa agora, em nome de Jesus, meu irmão. Levanta a tua voz e envia uma bênção para a tua casa nessa hora. Profetiza uma bênção para o teu lar nessa hora, em nome de Jesus. Comece a ministrar bênção sobre a vida do teu marido que lá está, sobre a vida da tua mulher que lá está, sobre a vida dos teus filhos que lá estão. Começa a profetizar a bênção, meu irmão. Comece. Vença a si mesmo. Porque talvez você nessa hora está passando por uma crise tão grande, que na tua cabeça a melhor coisa é largar, é separar, é abandonar, é jogar tudo fora. Mas você não pode profetizar uma bênção que não é verdade na sua vida. Então vença você mesmo. Declara não o que você pensa ou o que você acha, declara o que diz a palavra. Abençoa nessa hora o teu marido. Abençoa nessa hora a tua mulher. Abençoa nesta hora os teus filhos. Isso, meu irmão. Levanta a tua mão, ministra uma bênção para lá agora. Profetiza a vitória de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar. Oh, no abrir da tua boca, envia uma palavra que seja sábia e poderosa. Uma palavra de acordo com o que diz a palavra de Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa casa, meu Deus, que hoje nós apresentamos a Ti, a briga não vai reinar, a discussão não vai reinar, a frieza não vai reinar, o ódio não vai reinar, a indiferença não vai reinar, a inimizade não vai reinar, a prostituição não vai reinar, o vício não vai reinar, a indiferença não vai reinar. Pois desde já nós declaramos nessa casa, meu Deus, a unidade. Oh, meu Deus, que nessa casa haja diálogo, que nessa casa haja, meu Deus, a alegria, que nessa casa os pais e os filhos tenham relacionamento, que nessa casa eles possam conversar, compartilhar das suas necessidades, que nessa casa, meu Deus, possa haver uma unidade de amor, que nessa casa, Deus, eles ouçam, que nessa casa, meu Deus, abram a boca para falar com certeza e com convicção, que nessa casa a ira não se faça presente. Oh, meu Deus, que nessa casa reine a paz. Meu Deus, que nessa casa não tenham discussões nem palavrões, que nesta casa não tenham ofensas pessoais, que nessa casa, meu Deus, ambos se ajudem verdadeiramente, que nesta casa não haja o peso apenas para um da família, mas que nessa casa todos estejam dispostos a carregar juntos, meu Deus, os pesos, a enfrentar juntos as dificuldades, vencerem juntos os desafios, mas juntos também celebrarem, meu Deus, a vitória. Que nessa casa haja o amor, que nessa casa haja o respeito, que nessa casa haja, meu Deus, a fidelidade, que nessa casa haja o Senhor acima de tudo e de todos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, no levantar das nossas mãos, Pai, nós profetizamos
A bênção do Senhor a nossa casa, nós profetizamos a vitória do Senhor o nosso lar. Faz Deus da nossa casa, faz Deus do nosso lar esse lugar especial. Oh, levanta a tua voz e em canção, em oração, abençoe nesta hora a tua casa, teu lar. Oh, declara essa vitória. Minha casa será, Deus, um pedaço do céu. Levante as mãos, declare isso. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Fale isso com fé. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, onde é prosperidade, amor e vida. Então diga: faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar. Esteja à vontade para ficar. E nunca mais partir. E nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem Você ti. pode levantar as mãos e dizer: faça do meu lar, Senhor, diga isso. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Diga: faça do meu coração tua casa todo dia. Do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar. Esteja à vontade para ficar. E nunca mais partir. Nunca mais partir. Oh, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Diga: Senhor Jesus, eu quero declarar diante de tudo e de todos, eu e a minha casa somos do Senhor Jesus. Eu e a minha família somos do Senhor Jesus. Pai querido, sobre esse altar está uma foto de centenas de pessoas. Muitas, meu Deus, que aqui estão, não estão ainda nessa foto. Mas muitas que estão nessa foto não estão aqui hoje. Mas, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os que estão aqui, os que estão nessas fotografias. Porque são, meu Deus, pessoas que estão na tua casa buscando ao Senhor. Meu Deus, o nosso propósito nesse mês de agosto é ver toda a família salva diante de ti te servindo. É que se cumpra o que diz a tua palavra em Atos 16:31. Meu Deus, que a vitória do Senhor então se estabeleça sobre a vida de cada pessoa e sobre a família de cada pessoa. E que possamos até o término desse mês ver, meu Deus, a família definitivamente sentada nesses bancos, unidas, servindo e buscando o Senhor, pois essa é a nossa certeza. Assim nós oramos e assim nós agradecemos no nome de Jesus. E os que creem digam: assim seja, digam graças a Deus. Vamos aplaudir toda a fé. Oh, aleluia. Digam todos graças a Deus. Amém? Essa é a certeza do nosso coração.